Amados, eu terminei o sermão da semana passada com um texto bíblico que diz: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Porém, nós não podemos andar como sábios, e também nós não podemos evitar andar como tolos, a menos que nós saibamos distinguir entre o procedimento do sábio e o do tolo. E essa é a contribuição do texto bíblico de hoje, que é Eclesiastes capítulo 10. Eu convido você a abrir em Eclesiastes capítulo 10. Hoje o nosso tempo está mais curto, então eu não vou me ater a todos os detalhes do capítulo 10, não vou me ater a todo o texto, mas algumas partes dele que vão nos ajudar a distinguir entre o procedimento do sábio e o procedimento do tolo. Então, em primeiro lugar, o sábio ele vai comparar as atitudes do sábio e do tolo. Eclesiastes capítulo 10, e por enquanto eu quero ler com vocês do versículo 1 até o 4. O texto diz assim: as moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se estrague e produza mau cheiro. Do mesmo modo, um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio o inclina para a direita, mas o coração do tolo o inclina para a esquerda. Mesmo quando anda pelo caminho, falta entendimento ao tolo, e ele mostra a todos que é tolo. Se a indignação do governador se levantar contra ti, não deixes o teu posto, pois a calma evita grandes erros. Irmãos, nessa passagem, o sábio lhe começa dizendo que assim como algumas moscas mortas são capazes de estragar todo o perfume do perfumista, basta também um pouquinho de insensatez para estragar tudo aquilo que é construído pela sabedoria. E um bom exemplo que já foi dado aqui em alguns sermões é o caso do rei Roboão, que ao seguir o conselho dos jovens de Israel, ele acabou causando uma divisão e arruinando muito do que o seu avô Davi e o seu pai Salomão haviam construído através da sabedoria. E um exemplo desses dias, por esses dias, um pastor famoso, ele afirmou que dizia para a filha: ai, se eu te pego. E que um dia ele beijou a boca da filha para poder dizer um dia para o futuro namorado dela: eu já beijei essa aí. E para piorar, ele estava pregando para muitos homens, para uma grande quantidade de apenas homens. E o seu discurso, infelizmente, ele traz consigo desrespeito e até o incentivo ao abuso. E depois ele tenta explicar dizendo: esse é o jeito que eu prego brincando. E de fato eu não deveria estar pregando, né? Porque a palavra de Deus não é um brinquedo. Quando nós estamos diante da palavra do Senhor, nós não ficamos aqui fazendo brincadeira, nós pregamos a palavra, é o que deve ser feito. Então, assim como moscas mortas podem estragar o perfume, falas insensatas como essa podem destruir um ministério. E se não fosse a idolatria das pessoas que seguem personalidades e não princípios, certamente o ministério desse rapaz estava enrascado. A sorte dele é que as pessoas estão sendo ainda mais tolas ao defendê-lo. Mas continuando aqui nesse texto,
Salomão, então, ele passa a distinguir entre a atitude do sábio e a atitude do tolo. Ele diz que o coração do sábio se inclina para a direita e que o coração do tolo se inclina para a esquerda. Porém, antes que a gente comece a fazer aqui piadinhas políticas em relação a isso, é necessário dizer que em Israel a mão direita representava poder, livramento e bondade. Então, o que Salomão está querendo dizer é que o coração do sábio ele se inclina para o bem e que o coração do tolo se inclina para o mal. E por que o tolo tem essa maior propensão para o mal? Eu falo maior porque, do ponto de vista do Evangelho, todos pecaram, todos nós temos certa propensão para o mal. Propensão, isso mesmo, para o mal. A resposta é que o tolo não possui entendimento. E por causa da falta de entendimento do tolo, ele acaba não conseguindo esconder a sua tolice. Ele deixa evidente para todas as pessoas que é tolo, segundo esse texto. E por fim, o pregador aqui ele traz uma instrução para exemplificar o que ele está dizendo. Versículo 4, ele diz: se a indignação do governador se levantar contra ti, não deixes o teu posto, pois a calma evita grandes erros. Quer dizer, imagina um grande rei, um governador furioso, gritando com uma pessoa que faz parte ali da sociedade, do povo que ele governa, da corte, não sei. E seja quem for essa pessoa, ela precisa tomar cuidado com qual atitude ela terá diante da explosão do rei. É o que está sendo descrito aqui. Mas nesse contexto é importante a gente considerar que em muitas culturas antigas, os reis eram tidos como deuses pelo povo. De forma que, dependendo da atitude que uma pessoa tivesse diante do rei, ela poderia ser punida, ela poderia perder benefícios e ela poderia até ser morta. E faz sentido que esse alerta venha de Salomão, porque ele era rei sobre Israel. Então ele estava instruindo aqui os seus leitores a como se portar diante de um rei. Quais seriam as opções da pessoa que estivesse diante de uma explosão do rei? De uma explosão de ira do governador? Quais são? Ela poderia ficar ali e manter a calma e ouvir o rei. Segunda opção, ela poderia ficar ali, discutir com o rei, ser punida ou até morta por isso. Mas ela também poderia dar as costas ao rei, se retirar da presença do rei sem permissão. Porque nesses tempos, para você entrar na presença do rei ou sair, você tinha que ter permissão, senão você poderia até ser morto por isso. Essas são as opções. E aí eu pergunto para vocês, o que o tolo faria nessa circunstância? O rei está gritando com ele, o texto não diz qual é o motivo. O que o tolo faz? Certamente o tolo vai discutir com o rei ou vai sair da presença do rei, vai ser punido ou até morto pela sua atitude. Mas o que o sábio faria nessa circunstância? O sábio, ele ficaria calmo e evitaria grandes erros, como diz essa passagem. Mas agora, saindo desse contexto de realeza, eu pergunto para você, o que você faria se a sua esposa começasse a gritar com você de repente? Se o seu marido de repente começasse a gritar com você? Se o seu patrão de repente começasse a gritar com você? O que você faz quando o seu filho começa a gritar com você? O que você faz, filho, quando a sua mãe começa a gritar com você? Ou, para simplificar, o que você faria diante de uma situação em que qualquer pessoa que fosse estivesse gritando com você? O pregador está dizendo algo mais ou menos assim: segura firme, mantenha a calma e permaneça onde você está. Você sabe que se você sair, a pessoa que está gritando ela vai ficar mais irada ainda, né? Ele fala, permanece no seu posto.
que ele está nos ensinando aqui? Qual é o princípio? Ele está nos ensinando a ter uma atitude de mansidão e de paciência diante dos conflitos. Depois de ter perguntado para vocês o que o tolo faz, o que o sábio faz, o que você faz, agora eu pergunto, o que o cristão faz? Trago 2 versículos. O primeiro é Provérbios 15:1, que vai dizer o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura provoca a ira. Se você responder com dureza, haverá ainda mais dureza, e talvez até um velório. Se você se irar e gritar, haverá mais ainda ira e gritaria. Agora, se a pessoa, quem quer que seja no mundo, esteja gritando com você, e você responder com muita calma e com muita paciência, a tendência é que ela comece a diminuir a voz, comece a perceber o papel ridículo que está passando. Então essa ira vai sendo aplacada e o furor da pessoa vai sendo desviado pela resposta calma. E talvez você pense, mas isso é muito óbvio. É tão óbvio que a gente não faz isso quando acontece uma discussão. Não é verdade? Não é muito mais fácil a gente começar a discutir e cada um querer falar mais alto do que o outro, né? Dentro de casa. A TV já está ligada, num volume alto. Aí um começa a gritar para ir acima do volume da TV. Aí o outro quer ir acima do volume do outro. Gente, isso é horrível. E não faz parte do caráter cristão. A gritaria dentro de casa. Se está fazendo parte da sua casa, você precisa mudar isso. Precisa se arrepender desse pecado, precisa deixá-lo. Tem um texto em Efésios que diz que não haja gritaria no meio de vocês. Casa de cristão não é para ser assim. E Colossenses 3,12 vai dizer, e entenda, não é aqui uma admoestação moral simplesmente jogada como moralismo. Olha o pressuposto. Colossenses 3,12. Como santos e amados eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Alguns gostam de chamar de ciência da paz. Paciência. Quais são os pressupostos para que nós sejamos pessoas mansas e calmas? É a eleição. É o fato de Ele ter nos escolhido nele antes da fundação do mundo. Está escrito, como santos e amados eleitos de Deus. Aqueles que são santos e amados eleitos de Deus, eles vão olhar para um texto como esse, vão se arrepender desse pecado e vão começar a caminhar em outra direção. E pedir ao Senhor graça para que o Senhor desenvolva em nós, através da obra da graça, bondade, compaixão, humildade, capacidade de agir mansamente diante dos conflitos e dificuldades desta vida. Como escolhidos de Deus, como diz Efésios também, nós precisamos viver de modo digno do chamado que nós recebemos, com toda paciência e humildade. Essa é a vontade de Deus. E aqui eu faço algumas perguntas para mim e para você. Como nós temos procedido em situações de conflito, seja onde for, na sua casa, na sua empresa, no trânsito? Nós temos agido como sábios ou temos agido como tolos? Temos agido como salvos ou como pessoas carnais? Temos sido mansos e pacientes ou nós temos sido grosseiros e estúpidos? Meus irmãos, sejamos mansos e sejamos pacientes, como assim é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele falou, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, e assim vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. É no exemplo de Cristo que nós encontramos o modelo correto
de como nós agimos diante dos conflitos nesta vida. E como Jesus agiu. A gente falou do rei, né? Uma pessoa diante da presença do rei, o rei furioso. Jesus suportou toda a ira de Deus, sem deixar o seu posto para nos resgatar dos nossos pecados. Jesus não fugiu da cruz. Ele até disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não, seja feita a sua vontade, não a minha. Ele não fugiu da ira do rei. Ele não fugiu da ira do Pai. Muito pelo contrário. A ira do Pai o esmagou na cruz. O Pai não deu as costas. Ele está de frente. Isaías diz que ele se agradou em moê-lo. Esse é o nosso modelo para agirmos diante dos conflitos que nós temos nessa vida. E essa é a comparação que o sábio Salomão faz entre as atitudes do sábio e as atitudes do tolo. Em segundo lugar, o sábio compara as palavras do sábio e as palavras do tolo. Vamos ler do versículo 12 ao 14 de Eclesiastes. Diz assim a palavra de Deus: as palavras da boca dos sábios são agradáveis, mas os lábios do tolo o devoram. No início, as palavras da sua boca são tolice, e no final são loucura perversa. O tolo multiplica as palavras, porém ninguém sabe o que está por vir. Quem poderá dizer o que acontecerá depois dele? Então o pregador aqui, irmãos, ele descreve as palavras do sábio e do tolo, e ele diz que as palavras do sábio são agradáveis. E mesmo quando o sábio ele está trazendo instrução, correção e admoestação, elas continuam sendo agradáveis no sentido de que elas estão produzindo crescimento e edificação. Mesmo que no primeiro momento, ao recebê-las, seja um motivo de tristeza, porque ninguém gosta de ser corrigido, como nós aprendemos na semana passada. Porém, olha só como Salomão vê e descreve as palavras do tolo. No versículo 12, ele diz que elas são destrutivas, porque ele diz: os lábios do tolo o devoram. No versículo 13, parte A, ele diz que as palavras do tolo, isso pode parecer óbvio, são tolas mesmo. Vai dizer: no início as palavras da sua boca são tolice. No versículo 13, na segunda parte, ele vai dizer que as palavras do tolo são perversas. Olha só, no final são loucura perversa. E por último ele vai dizer que as palavras do tolo são excessivas. Versículo 14. O tolo multiplica as palavras. E isso deve nos levar a refletir se nós estamos sendo sábios no uso das nossas palavras. E se nós estamos abrindo as nossas bocas de forma sábia ou de forma tola. De forma cristã ou de forma anticristã. Se o tolo fala destrutivamente, nós precisamos pensar: será que a nossa língua não tem sido uma espada afiada que corta, machuca, mata e destrói pessoas por onde passa? E será que essa língua nossa também não está destruindo a nós mesmos, como esse provérbio está dizendo? Provérbios capítulo 18, versículo 21 vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 7 vai dizer que a boca do tolo é a sua própria destruição e seus lábios uma armadilha para si mesmo. Jesus disse no Sermão do Monte: vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal, e quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Isso é o que Jesus disse. Então, como nós cristãos, aqueles que foram salvos em Cristo Jesus, vivem
ao terem nascido de novo. As coisas elas se passaram e eis que tudo se fez novo. Como nós vivemos? Efésios 4:29 vai responder: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita a graça aos que a ouvem. Gente, a falta de sabedoria que nós muitas vezes demonstramos em nossas palavras faz de nós serial killers através das nossas palavras. Sim, as nossas palavras são como facas, elas são pontiagudas, elas têm o poder de machucar, de dilacerar, de destruir, elas são devastadoras. Será que nossas palavras têm edificado as pessoas ou elas têm destruído as pessoas com as quais nós convivemos? Quantas pessoas você já matou de forma ríspida e sem propósito, simplesmente porque não pensou para falar? Sim, o tolo fala destrutivamente, mas ele também fala perversamente. Será que nós também não temos desembocado em perversidades ao falarmos idiotices, palavrões, palavras frívolas, baixas, obscenas? Será que esse linguajar, esse tipo de linguagem convém ao cristão? Provérbios 4:24 vai dizer: desvia a maldade da tua boca e fique longe de ti a perversidade dos lábios. Jesus ele vai dizer algo até mais forte. Mateus 12:34-36. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. O homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Mas digo-vos que no dia do juízo os homens terão de prestar contas de cada palavra inútil que proferirem. Eu creio que nesse ponto é importante a gente tomar cuidado com aquelas amizades que potencializam o nosso linguajar chulo, frívolo, porque nós estamos tão envolvidos por aquele meio, está todo mundo falando besteira, está todo mundo falando obscenidade, está todo mundo compartilhando coisas que não convêm ao cristão, e aí você vai se deixando levar pelo ambiente, e dali a pouco você está falando, e dali a pouco você também está compartilhando, e dali a pouco você também está curtindo. Mas como que vivem aqueles que são nova criação em Cristo Jesus? Efésios 5:4-5 diz: não haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graça, porque bem sabeis que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E olha só o que esse texto diz: ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Às vezes a gente tem uma visão de pecado que é muito reduzida. Às vezes a gente não consegue perceber o pecado nas nossas palavras. As palavras baixas que nós usamos, erradas, desnecessárias, que não produzem edificação, que são obscenas, que são inadequadas, que nunca deveriam estar na boca de um cristão. O cristão não fala dessa forma. A nossa linguagem precisa ser santificada. E aí a pergunta para nós: que tipo de palavra tem saído das nossas bocas no dia a dia? De que tipo de conversa nós temos participado nos contextos em que nós vivemos? São conversas santas? São conversas sábias? São conversas tolas? São alimento de urubu do inferno? O que a gente anda falando? O tolo fala destrutiva, perversa e excessivamente. Será que a gente também não está falando muito mais do que o necessário? Multiplicando palavras irrefletidas, maldosas e pecaminosas?
Já foi dito em Eclesiastes capítulo 5, sejam poucas as tuas palavras. Provérbios 10, 19 vai dizer, nas muitas palavras não falta transgressão, mas o que controla os lábios é sensato. Na nova criação, como é que a gente vive em relação à quantidade de palavras? Tiago 1,19 vai dizer, todo homem deve estar pronto a ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar. Há sabedoria na economia de palavras e há tolice no excesso delas. Minha mãe sempre falou desde pequeno, quem fala menos erra menos. E essa é uma instrução muito boa. Será que as palavras que nós temos usado, ou melhor, será que todas as palavras que nós temos usado, elas são realmente necessárias? Nós falamos o que é preciso ou apenas precisamos falar? Quando a gente só precisa falar, sai um monte de coisa que não deveria ter saído da boca. Nós precisamos começar a pensar para falar o que é preciso e não sentirmos simplesmente a necessidade. Eu preciso falar. Isso é tolice. E para fechar o assunto das palavras no texto, o sábio Salomão ele traz um último alerta a respeito da maledicência. No versículo 20. Olha o que ele diz. Não amaldiçoes o rei nem mesmo em pensamento, nem amaldiçoes o rico em teu quarto, porque as aves dos céus levarão as palavras e uma criatura alada poderá espalhar o que disseste. Você já ouviu aquela expressão, um passarinho me contou? Sabe o que ele está dizendo aqui? Cuidado com a maledicência. Os pássaros levam as conversas para as outras pessoas. Às vezes a gente fica falando mal das pessoas e acha que nunca vai chegar do outro lado. E chega! Chega, às vezes a mesma pessoa que trouxe, ela vai levar. É o passarinho do cão. Vai sair levando conversa para o outro lado. Cuidado com a maledicência. Porque é o que esse princípio está nos ensinando aqui. Esse provérbio, né? Não espalhe conversas malignas. Não seja um pombo-correio do inferno, que fica levando conversa para aqui, leva conversa para lá, e fala de um, e fala do outro, e fala do outro, e fala... Para com isso. Isso não é um comportamento cristão. Isso não é um proceder cristão. E outra, não fique escutando maledicência. Não permita que a sua mente seja ninho de pássaros malignos. Se alguém vier falar de outra pessoa, corta. Corta, acaba com esse negócio. Fala mais de projetos, fala mais de ministério, fala mais de serviço à igreja local, fala mais de teologia, fala menos de pessoas. A admoestação final sobre as nossas palavras. Colossenses 4,6 vai dizer: a vossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Na nova criação é assim que a gente fala. A nossa palavra precisa ser amável, temperada com sal, para nós sabermos como responder a cada um. E aí eu pergunto para vocês, quem é o nosso modelo para nós aprendermos a falar de forma sábia, edificante, santa e econômica? Mais uma vez é Jesus Cristo que morreu como uma ovelha muda. As palavras de Jesus eram tão irresistíveis que uma vez mandaram soldados prender Jesus. E dali a pouco os soldados voltaram sem Jesus. E aqueles que mandaram os soldados prendê-lo disseram: cadê ele? E eles responderam: ninguém nunca falou como este homem. As palavras de Jesus eram irresistíveis. Jesus sabia a hora de calar, ele sabia a hora de falar. Quando ele falava com autoridade, porque ele falava a partir da Escritura. Enfim, ninguém nunca falou como este homem. E mesmo quando as palavras de Jesus pareceram duras demais, elas foram reconhecidas como palavras de vida eterna.
Esse é o nosso modelo. A ovelha muda, Jesus Cristo, aquele que foi ao matadouro em silêncio. Enquanto as pessoas o batiam, o xingavam, ele pediu o perdão daqueles que o crucificavam. Esse é um modelo das nossas palavras também. Por fim, depois de comparar as atitudes e as palavras do sábio e do tolo, em terceiro lugar, Salomão compara o trabalho do sábio e do tolo. Eu sei que a gente já falou bastante sobre trabalho, mas os textos de Eclesiastes, eles vão voltando. Alguns trechos que são parecidos, e a gente prega toda a Escritura. Cremos que também nessa soberania de Deus, ele fala novamente, ele faz com que a palavra dele cumpra o propósito dele. Então nós não vamos deixar de pregar os textos os assuntos que já foram falados. Eu convido você a abrir nos versículos 15 a 19. Mais uma vez, até agora ele comparou as atitudes do sábio e do tolo e comparou as palavras do sábio e do tolo. Agora ele vai comparar o trabalho do sábio e do tolo. E aí o que ele vai dizer? O trabalho do tolo deixa tão exausto que não consegue ir à cidade. Ó terra, ai de ti quando o teu rei é inexperiente e quando os teus príncipes banqueteiam de manhã. Ó terra, feliz de ti se o teu rei é filho de nobres, e se os teus príncipes comem no tempo certo para refazer as forças e não para a bebedice. O teto desmorona por causa da preguiça, a casa tem goteiras por causa da lerdeza das mãos. O banquete traz diversão e o vinho alegra a vida, mas o dinheiro consegue tudo. Irmãos, nesse trecho, o sábio fala de 3 maneiras tolas de lidar com o trabalho. A primeira tolice, como nós já vimos aqui em outros sermões, é o excesso de trabalho. Versículo 15. O trabalho do tolo deixa tão exausto que não consegue ir à cidade. É quando você trabalha excessivamente, descontroladamente, além do necessário, quando não há descanso, quando não há separação para descansar e para cultuar ao Senhor. Tudo isso é problemático. Trabalhar demais é desconfiar da providência de Deus. Só para descansar quem acredita que Deus vai continuar trabalhando. Trabalhar demais é maltratar a própria saúde. Isso também é um problema. Porque ainda que muitas vezes a gente se trate como uma máquina, nós não somos uma máquina. Você não é um torno CNC. Você não é uma fresa. Você é uma pessoa. Nós somos pessoas, gente. Você não é um computador. Ainda que muitas vezes você se trate como um computador. E a nossa vida tem muitos prejuízos por nós não atentarmos a isso, ao excesso de trabalho. Então, trabalhar demais é desconfiar da providência de Deus, trabalhar demais é maltratar a própria saúde, e trabalhar demais é também falta de amor ao próximo. Como assim? Sim, sabe por quê? Quando a gente trabalha demais, excessivamente, descontroladamente, a gente perde a capacidade de dialogar com qualquer pessoa. A gente vai se desumanizando. A gente começa a tratar as pessoas mal, fica irritado. Porque a gente não foi criado para viver dessa forma. Quem não descansa vive que nem uma pilha de nervo pronto a querer matar o primeiro que tiver na sua frente. Não é assim? Então a gente precisa aprender a descansar. Essa é a primeira tolice, é o excesso de trabalho. A segunda tolice que eu encontro nesse texto é a falta de trabalho. Versículo 18. O teto desmorona por causa da preguiça e a casa tem goteiras por causa da lerdeza das mãos. Alguns devem ter pensado, a casa tem goteiras por causa do marido, que não arruma, né? A lâmpada lá queimou, está lá o quartinho 2 anos com a lâmpada queimada, procurando as coisas com lanterna no escuro. Olha, eu acho que atingiu um coração aí. Gente, não trabalhar é um distanciamento do Deus que trabalha. Deus trabalha desde o começo.
Esse desequilíbrio também é problemático. A preguiça, quando a gente não quer fazer nada. Não trabalhar é dizer não ao nosso chamado cultural de governar sobre a criação de Deus. A função que Ele nos deu lá em Gênesis capítulo 1 ainda. E não trabalhar é também privar-se dos benefícios do trabalho. Inevitavelmente, o preguiçoso ele fica pobre. A gente já é pobre. Se for preguiçoso, a coisa vai ficar muito pior. Tem vários provérbios na Bíblia que vão dizer isso. Então, qual é o primeiro desequilíbrio? O excesso de trabalho. Qual que é o segundo? A falta de trabalho. E o terceiro e último, diversão descontrolada. Versículos 16 e 17. Acompanhem comigo. Ó terra, ai de ti quando o teu rei é inexperiente e quando os teus príncipes banqueteiam de manhã. Ó terra, feliz de ti se o teu rei é filho de nobres e se os teus príncipes comem no tempo certo para refazer as forças e não para bebedice. Imagina comigo, quão perdida está uma nação cujos líderes durante o dia, ao invés de trabalharem para o bem do povo, estão sempre preocupados com banquetes, entretenimento e diversões. Triste é a situação de quem é governado por esses líderes. Na vida familiar, imagine que caótico se os pais não conseguem limitar o entretenimento e a diversão em casa. Tendo lazer na hora e na quantidade errada. Gastando mais do que deveriam com isso, deixando responsabilidades de lado ou tornando ordinárias ocasiões que são extraordinárias. Né? No começo o Outback era o quê? Não, aniversário de casamento, vamos lá. Daqui a pouco você está indo na segunda-feira, tem alguma coisa errada aí. E aquilo deixou de ser extraordinário. E aí você vai perdendo o prazer nas coisas e você fala, por que minha vida... Não existe mais nada extraordinário. Não existe mais nada fora da curva. Porque a gente pega as coisas extraordinárias e coloca nos dias comuns. E aí elas não são mais extraordinárias. Ou pense em filhos que não sabem a hora de estudar, de trabalhar e de brincar. Então tem vários problemas esse comportamento também na bagunça. Na família, né? E imagina que desastre, igrejas que estejam preocupadas apenas com eventos sociais, funcionando como um clube, mas nunca alimentando o povo com a Bíblia, o Evangelho e teologia sólida. Os pregadores são coaches, animadores de plateia, ou as duas coisas. É por isso que estão falando essas baboseiras, como eu mencionei aqui. Irmãos, como nós já vimos, o autor de Eclesiastes ele não é contra desfrutar a vida. Ele repetidamente vem dizendo ao longo do livro, se alegra, desfruta da vida, desfruta de tudo aquilo que Deus te deu. Mas agora ele está dizendo, segura, calma aí, desfruta, mas no tempo certo, na quantidade certa, de maneira que glorifique a Deus. É mais ou menos nessa linha que esse versículo trabalha. Porque 1 Coríntios 10, 31, e de novo falando da nova criação, daqueles que nasceram de novo, que pertencem a Cristo, não pertencem mais a si mesmos. Seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Como que eu me divirto para a glória de Deus? Cuidado com os excessos. E cuidado também para não se tratar como se você não precisasse de nenhum lazer. Tem esse extremo também, né? Às vezes você chega numa pessoa e fala, o que você gosta de fazer? Ah, eu não lembro, porque faz tanto tempo que eu não faço. Desfruta da vida, como disse o autor de Eclesiastes. Mas cuidado para não desfrutar demais. Cuidado para não desfrutar imprudentemente e acabar com os recursos da família. Domingo que vem, parece que a pregação é sobre economia, hein? Então eu não vou entrar muito nesse tópico. E aí a pergunta para nós, irmãos,
Como nós temos administrado o entretenimento e a diversão? Será que nós estamos vendo filmes demais, fazendo pouco culto doméstico? Como está a devoção da família? Como está a lista de filmes da Netflix para assistir? Está bombando, né? Será que nós temos gastado excessivamente com banquetes? E até no momento errado, na hora errada? Irmãos, quando o assunto é trabalho, o nosso modelo também é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele trabalhou na carpintaria de José até os 30 anos. E depois ele trabalhou incansavelmente pelo reino de Deus nos 3 anos de ministério. Mas Jesus não apenas trabalhava, Jesus sabia a hora de parar e descansar. Em alguns momentos ele se isolava para orar, ele se isolava para devoção. Ele frequentava o que na época era a reunião das sinagogas. Ele estava sempre reunido com as pessoas, pregando a palavra, mas ele parava para descansar. Ele participava de festas e banquetes. Não é errado. Jesus, inclusive, foi chamado por alguns no primeiro século de comilão e beberrão. Só que, por outro lado, ele dizia: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Jesus não fica só descansando nem só trabalhando. Ele trabalha, ele descansa. E nenhuma festança foi capaz de tirá-lo do propósito maior, que era fazer a vontade do Pai, a missão que lhe foi dada pelo Pai. E é exatamente por causa do penoso trabalho de Jesus na cruz que todo aquele que crê na obra de Jesus Cristo é salvo dos seus pecados. Por causa do trabalho dele. O pastor Tim Keller dizia: na criação Deus trabalhou e descansou no 7º dia. Na redenção Deus trabalhou para que nós pudéssemos descansar. Depois da criação Deus disse: está terminado, e descansou. Na redenção Deus disse: está consumado, e então nós descansamos. Irmãos, Jesus morreu por nós para que nós fôssemos livres dessa nossa tolice e para que agora nós vivamos como sábios no mundo, resplandecendo a luz de Cristo. E sim, nesse mundo tomado pela insensatez, nesse mundo que cheira mal, nesse mundo cheio de moscas mortas, que fazem exalar esse mau cheiro do pecado e da perdição humana, da corrupção, da desonestidade, da prostituição, do adultério. É nesse mundo que nós somos chamados a exalar o bom perfume de Cristo, pela sabedoria nas nossas atitudes, nas nossas palavras e na forma como eu e você trabalhamos. Eu quero encerrar o sermão lendo o texto de 2 Coríntios 4, 14 e 15. Esse texto diz o seguinte: graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar, o aroma do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom aroma de Cristo. Olha esse trecho. 2 Coríntios 2, 14 e 15, é isso mesmo? Perdão, é 2. Desculpa, gente. Olha só. Graças a Deus que em Cristo, ou que Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de quem? De nós,
por meio de nós. Ele manifesta onde? Em todo lugar. O quê? O aroma do seu conhecimento. Sabe como que Deus tem manifestado a sabedoria dele no mundo? Através da sua vida. Aroma do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, nós somos o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. Para estes, somos cheiro de morte, mas para aqueles, aroma de vida para a vida. Paulo está dizendo que para este mundo a gente cheira mal. Eles não gostam do cheiro. Mas para os que estão sendo salvos, nós somos aroma de vida para a vida. Se o mundo está te achando cheiroso, tem alguma coisa errada. É porque as suas palavras talvez estejam muito semelhantes à forma como o mundo fala. É porque as suas atitudes talvez estejam muito iguais às que o mundo tem. Talvez você esteja trabalhando da mesma forma que o mundo trabalha. Workaholic, ou deita na rede da graça e não faz mais nada. Mas os salvos em Cristo Jesus, eles são um perfume para um mundo que está estragado, que está podre, que está putrefando. Irmãos, a minha oração hoje é para que o Espírito nos capacite cada vez mais a espalhar o bom perfume de Cristo onde nós estamos, por onde nós passamos. Você, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no seu bairro, na sua família, por onde você estiver. Porque esse mundo está estragado. Mas você é o perfume que Deus deixou aqui para exalar. Então a gente precisa seguir esse modelo, Jesus Cristo. E para quem pregou sobre falar pouco, eu acho que já está na hora de eu parar.